Eu passei o feriado todo trabalhando aqui nos projetos. Precisei no fim da noite hoje, tô gravando aqui no dia 21 de abril, finalzinho do feriado de Tiradentes. Sei nem como é que foi o teu feriado aí, me conta também nos comentários. Aqui o meu feriado foi em casa com a família, mas trabalhando, é, profundamente nesses projetos. E eu precisava vir contar hoje, antes de dormir, antes de esquecer tudo que eu queria falar, porque foi tanta coisa. Amanhã eu vou zerar a cabeça, vou começar na rotina e vou esquecer. Então, achei que eu devia vir agora falar com vocês, porque foi um feriado bem, intenso para os nossos projetos aqui. Ainda nada muito visível. Quem já segue aí a Patrono, Hub Católico no Instagram, inclusive aqui embaixo vai ter o link de todas as redes sociais, todas as redes da Patrono, todas do Hub, todas do DPA. Segue todas elas, porque tem coisas diferentes, inclusive é sobre isso que eu vou falar. Quem segue ainda não viu nada, porque, né, claro que já tem uma coisa ou outra ali, saiu, voltaram a sair alguns cortes da Patrono, tô estruturando essa mecânica aqui por aqui. É bastante coisa, né, imaginem, temos vídeos diários do Todo Santo Dia, tem os vídeos aqui de vlog, tem os vídeos do DPA, aí fazer corte disso, fazer vídeos específicos, é um trabalho. Isso tudo faz parte dessa estrutura, mas esse fim de semana especificamente eu fiquei pensando, na cultura, na no ambiente, o que envolve, o que é a Patrono, o que é o DPA, o que é o Hub, eh, o que é visto pelas pessoas nesse lugar. Porque eu sempre tive na cabeça, e quando eu contar pra vocês as histórias desses projetos todos, os vídeos já vão sair inclusive, tá. Essa semana já sai o primeiro, já tem uma sequência de programações de vídeos contando a história desses projetos. Quando eu penso neles, quando eu pensei neles lá no início, todos eles se encaixam em um aspecto da fé católica, digamos, em um aspecto da vida católica. A Patrono, por exemplo, é o aspecto, claramente o aspecto devocional, o aspecto das novenas, da intercessão dos santos, de conhecer a história dos santos, o aspecto histórico da igreja, mas o aspecto, pensando no presente, na prática, o aspecto da devoção, né, das imagens aqui vocês estão vendo, ó, das imagens de santo, da questão estética. Eu acho até engraçado, claro que a gente hoje não tem essa estética, mas até a bolha do Twitter, por exemplo, a bolha católica do Twitter, eh, hoje acho, não sei mais, mas um tempo atrás ainda batia muito nisso, né, naquela questão da casa de vó com o quadro, do Sagrado Coração de Jesus, do Imaculado Coração de Maria, com aquelas imagens todas meio desparceradas, meio, eh uma estética de interior, assim. É também sobre isso, tá, que a Patrono fala, e aí é justamente isso que eu fiquei trabalhando nesse fim de semana. Qual é a manifestação, qual é o que é a estética, o que é visível nesses projetos. O DPA também traz uma questão muito prática, a questão da paróquia é algo de todo católico, mas curiosamente é uma coisa que a gente vê pouco entre os influencers, a gente vê pouco até se a gente for pensar, na produção literária, assim, porque, óbvio, as questões de teologia são muito mais difíceis de se entender, muito mais importantes, e muito mais foram muito, receberam muito mais interesse ao longo da história. E as questões da paróquia são questões muito práticas de se resolver na hora, ainda que, eu acredito, existe método, existe, processo, tudo isso são coisas que infelizmente foram negligenciadas e o DPA tá aí pra isso também. Inclusive, já te prepara aí, comenta aqui embaixo se tu quer, vai sair um e-book, um guia de eventos do DPA. Eu não falei ainda isso no DPA, esse é o primeiro lugar que eu tô falando. Comenta "quero" aqui embaixo, eu te mostro depois. Antes de ser publicado, eu já te mostro como fazer. Então o DPA tem essa questão, nós temos tanto a pa eu bato 500 vezes nesse negócio. Tanto a patrono quanto o DPA tem essas questões muito práticas. A vida da paróquia, que é e aí, claro, tudo que vem por trás, hierarquia da igreja, pastoral, todas as a parte teórica que vem por trás, fundamentando a prática. A patrono, a vida devocional, a importância disso na vida de fé, como isso é importante, e temos a parte teórica, a comunhão dos santos, a teologia por trás, a história da igreja, a história dos santos, fundamentando.
essa prática. E o hub que traz essa vida, católica de fato, o termo católica universal, a reunião, a questão da comunidade, o hub ele tem o carisma da comunidade, ele nasceu com essa ideia de formar comunidade, fortalecer laços, criar redes. Então, esse foi um fim de semana em que eu baixei a cabeça, assim, ó, pra puxar lá do fundo da minha memória, do meu coração, de tudo todo o meu entendimento de quando esses projetos foram sonhados e criados e como se desenvolveram, e eu comecei a documentar isso. O que cada coisa representa, o que cada projeto materialmente, esteticamente expressa, porque isso tudo vai fundamentar como a comunicação vai acontecer. Ah, então quer dizer que, tá tudo sendo construído, tudo é planejado, nada é natural. Muito pelo contrário. Na verdade, o problema é que tudo isso é tão natural que, eu não consigo, sei lá, jogar no chat GPT e dizer: "Ah, me vê aí os conteúdos aí para o DPA, me vê uns stories aí pra fazer na patrona", porque isso tudo tá na minha cabeça, no meu coração. E já uma ressalva importante, não que isso seja algo exclusivo, eu não tô inventando a minha fé, eu não tô inventando, algo personalista, não. Na verdade, é a forma como eu vivo o catolicismo, que é uma forma que eu aprendi dentro da paróquia, que eu aprendi com os meus amigos, com aqueles que me converteram, que me ensinaram, com os grandes párocos e diretores espirituais que passaram na minha vida, com os padres que eu vi curso, com as formações que eu tive, quer dizer, são tão na minha cabeça e no meu coração, porque foram a forma como eu interpretei aquilo que eu aprendi sendo católico, né, há tanto tempo. Lá se vão, 17 anos de conversão, graças a Deus. Mas o que eu quero dizer é que essa forma de enxergar as coisas e de linkar essas coisas não é uma coisa que está muito pronta. Então, nesse fim de semana, eu passei, anotando essas coisas, usando o Claude. Não sei se vocês, conhecem um pouco de IA, se usam isso, né, usam várias ferramentas ou estão mais acostumados só ao ChatGPT e já era. Mas tenho usado o Claude muitas vezes para isso, para fazer essa me ajudar nessa documentação, para eu poder ir soltando as coisas que eu tenho na cabeça e concatenando depois. E aí eu precisava contar para vocês justamente isso. Eh, eu não tenho certeza ainda se essa semana a gente já tá esse vídeo vai estar saindo na quarta-feira, eu gravei ele na terça, semana curta, mas se tudo der certo, no máximo na semana que vem vocês vão estar vendo isso nessas redes sociais já, então por isso que é importante que tu siga, porque o resultado dessa documentação vai começar a sair na semana que vem. Eu sou uma pessoa que, eu crio muito no caos, a minha cabeça é caótica, mas eu preciso de muita ordem para executar. Eu sou o tipo de pessoa que para cozinhar precisa ter a cozinha perfeitamente limpa, e para vir aqui no escritório trabalhar precisa estar com o escritório arrumado, inclusive agora ele não tá arrumado, nem sei se dá para ver, talvez dê para ver um pouco de bagunça aqui e ali, tripé fora do lugar, as coisas. Eh, esse tipo de coisa me atrapalha muito na hora de produzir. E com as ideias também. Então, eu precisei documentar tudo para que eu consiga separar as caixas e pensar: "Tá, eu consigo". Meu Deus, acabar a bateria do celular, ele já me avisou 50 vezes, vocês devem ter ouvido aí o barulho, perdão. Eu preciso produzir esse aspecto daquilo que eu penso, daquilo que eu faço. Vejam como é o negócio, tá. São coisas que eu faço, que eu mostro, que eu enfim, que já são parte da minha vida. Mas nesse caos, nessa quantidade de projetos, eu fazia e não pensava: "Tá, eu tenho que fazer um story". E às vezes pensava e pensava: "Mas isso não encaixa no DPA. Será que encaixa na patrona? Será que". Porque apesar de tudo ser católico, cada um tem o seu aspecto, cada um tem a sua temática. Talvez tu queira seguir o DPA e não tenha interesse em seguir a patrono, ou vice-versa, ou tá só aqui no hub. Inclusive me fala nos comentários sobre se tu tem interesse em todos esses projetos, ou se o teu interesse é mais, por exemplo, do que eu tô falando aqui no background, sobre criar os projetos e não sobre a temática deles especificamente. É plenamente possível.
Eu entendo que não é para todos os católicos, cada católico vai se aprofundar naquilo que gosta mais, não precisa consumir esse tipo de conteúdo sempre, ainda que sejam coisas da vida católica ordinária. Fechando esse parêntese, eh, eu precisei ordenar essas coisas para entender que todas elas estavam na minha vida diária, no meu dia a dia, no meu cotidiano. O Hub, a Patrono, o DPA e tantos outros que ainda estão ainda sendo organizados, eles são aspectos da minha vida ordinária enquanto católico. E aí, o que eu fiz nesse longo fim de semana, além de estar aqui com a minha família, de cuidar das gurias, nós tivemos o aniversário da Giana, da nossa filha do meio, a terceira, fez 3 anos agora no dia 20 de abril. Então, além disso tudo, o meu grande trabalho nesses 4 dias principalmente, foi o de registrar essas coisas, de categorizar e de entender no meu dia, na minha vida, na minha casa, no meu escritório, na minha relação com as crianças, o que representa patrono, o que representa o DPA, o que representa o hub, o que pode ser algo novo e como isso pode chegar até vocês de uma forma benéfica, porque eu não tô aqui fazendo um show, isso aqui não é o Big Brother da minha vida. Tudo que eu tô fazendo aqui, inclusive esse vídeo de estar mostrando o background, não é pra me expor apenas, inclusive essa pra mim é a pior parte, porque eu sou pode não parecer, mas eu sou uma pessoa bem mais reclusa, não eu gosto de estar com os meus amigos, com a minha família, mas eu não gosto de estar não gosto de ir na frente falar, eu tenho vergonha de dar palestra. Eu toquei na missa no grupo de jovens por, sei lá, 10 anos seguidos, mesmo depois de ter saído do grupo, e eu tive vergonha todos os domingos que eu toquei, todos os sábados que eu toquei. Eu dei uma infinidade de palestras no grupo de jovens, eu fui presidente de toda uma parte, toda a cidade aqui, né. E eu tive vergonha todas as vezes que eu falei, eu tô tendo vergonha de falar com vocês aqui agora. Então essa pra mim na verdade não é a parte boa, pelo contrário. Mas eu tô aqui porque eu considero útil. Então, esse foi o dilema. O que na minha vida representa cada coisa e o que disso pode ser algo útil pra quem tá vendo, pra que alguém possa se inspirar ou ter um insight de: "Nossa, eu podia fazer assim, eu" isso é um mau exemplo talvez, mas trazer à tona assuntos, fazer lembretes. A vida católica se perde muito no nosso dia a dia, e é bom ter amigos católicos. E no final, eu acho que parte do que eu tô tentando fazer é ser aquele teu amigo católico que fala sobre os santos, que fala sobre a vida da paróquia, e talvez possa te ajudar aqui num ponto que possa receber um comentário teu e ser ajudado em outro ponto. E aí vem até o carisma do Hub, carisma da comunidade. É por isso que tudo tá dentro do o Hub Católico, é o grande projeto que guarda todos eles. Eu vou terminar por aqui, porque eu já me alonguei, talvez vocês já estejam cansados das minhas filosofias de madrugada, porque a minha voz já tá acabando. Eu passei o fim de semana, quem assistiu todo santo dia, o link da playlist tá aqui embaixo também, vai ver que eu passei o fim de semana bem ruim da garganta, já tá falhando aqui no final. Obrigado por terem me ouvido até agora. Me conta o que tu tá achando disso. E se tu já documentou as tuas ideias, se tu tem esse costume, quais métodos tu usa, isso é bem importante. Eu tô fazendo bem freestyle, eu não tenho uma metodologia pra isso. Talvez devesse ter, talvez tenha que buscar nos próximos dias. Me conta aqui, como é que tu faz as tuas anotações, organiza teus projetos. Eu quero saber mais de vocês também enquanto eu conto aqui. Espero vocês no todo santo dia de amanhã, no próximo vlog, ou onde a gente se encontrar.